presidente Lula publicou no Diário Oficial da União desta quarta-feira a revogação do trecho da medida provisória que reonerava a folha de pagamento dos 17 setores da economia. Pedro Canguçu traz os detalhes para a gente direto de Brasília. Pedro, boa noite. Como é que fica a partir de agora, hein? Oi, Leal, muito boa noite a você, a todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal Paranaíba. Por enquanto, essas 17 áreas ficarão isentas de pagar impostos, mas por enquanto, porque o governo federal enviou então um projeto de lei para o Congresso Nacional para tratar sobre essa questão da desoneração da folha de pagamento por meio de um projeto de lei, conforme nós adiantamos aqui algumas semanas atrás, após aquela reunião do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, teve com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que iriam então tratar a questão da desoneração por meio de um projeto de lei que está em regime de urgência aqui no Congresso Nacional. Como você bem disse, essa medida foi revogada e publicada no Diário Oficial da União na manhã de hoje, assinada pelo presidente Lula, mas alguns itens foram mantidos, como o fim da PERSE, que é aquele programa emergencial da retomada de eventos, do setor de eventos, que ficou bastante prejudicado ali durante a pandemia de Covid-19 por conta do isolamento social, por conta do lockdown, e também para manter a reoneração da folha de pagamento dos municípios com até 142 mil habitantes. Inclusive, o governo federal levantou aí algumas irregularidades nesse programa da PERSE e solicitou, então, um relatório da Receita Federal para identificar quais empresas que foram beneficiadas por esse programa deixaram, então, de pagar impostos. Então, esse assunto ele não está encerrado aqui no Congresso Nacional, mas vai ser discutido de outra forma para poder ter essa relação boa, entre o governo federal e também a Casa Legislativa, já que esse assunto estava gerando bastante embate. Para a gente relembrar, então, essa questão da desoneração da folha de pagamento, é justamente que os 17 setores da economia deixam de pagar, então, 20% sobre a folha de pagamento do trabalhador e passa ali a pagar uma alíquota que varia entre 1% e 4,5% sobre a receita bruta da empresa. Leal. Pedro, e a Frente Parlamentar da Agropecuária e também a Frente Parlamentar da Invasão Zero protocolaram uma moção de repúdio à sessão solene em homenagem aos 40 anos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, realizada nesta quarta-feira. Pedro, o que é que dizem essas frentes parlamentares, hein? Olha, Leal, as frentes parlamentares criticaram, então, esse movimento e acusaram o MST de invadir territórios e cometer crimes. Porque hoje teve uma sessão solene ali no plenário da Câmara dos Deputados em comemoração aos 40 anos do MST. Inclusive, parlamentares da oposição participaram desse momento e após, então, essa sessão solene, as duas frentes parlamentares se reuniram ali no Salão Verde da Câmara dos Deputados e fizeram, então, essa coletiva de imprensa justamente então, para protocolar uma moção de repúdio, como se fosse um posicionamento, então, aqui da Casa Legislativa em relação a essa sessão, homenageando, então, o MST, que, segundo a oposição, é uma questão de invadir territórios e cometer crimes. A gente sabe que teve a CPI do MST na semana passada, só que acabou em nada, porque o governo federal acabou ali articulando, então a oposição acabou então protocolando essa moção aí de repúdio por conta dessa homenagem. Leal. Ok, Pedro, muito obrigado, boa noite para você.